Bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma aula de português. Eu já comecei a aula gravando porque demoraram um pouquinho para enviar o link e por isso que eu já iniciei a aula gravando, tá? Hoje eu vou explicar para vocês página 33, página 33 do livro. Então, para quem está chegando, eu vou começar a explicação da página 33, adjunto adverbial, o advérbio ampliando o sentido do verbo. Ok? O adjunto adverbial, o advérbio ampliando o sentido do verbo. Página 33, ok? Já vou compartilhar com vocês o livro, só vou esperar um minutinho vocês pegarem o livro para nós já começarmos a explicação. Certo? Página 33 do livro. Compartilhando com vocês o livro agora. Para quem está chegando agora, página 33. Adjunto adverbial, o advérbio ampliando o sentido do verbo. Ali na página 33, o adjunto adverbial, ampliando, o advérbio ampliando o sentido do verbo, ok? Vocês devem lembrar quais são os adjuntos adverbiais. Quando nós estudamos advérbios e as locuções adverbiais, vocês lembram ali que os advérbios são palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, ok? Então, ali nós temos os advérbios e nesse capítulo, nesse conteúdo, nós vamos estudar como adjunto adverbial. Aí, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, nós vamos apenas chamá-lo de adjunto adverbial. Correto, gente? Aqui nesse quadrinho, os advérbios e as locuções adverbiais, expressões ou grupos de palavras que apresentem a mesma função que os advérbios, né? Elas indicam diversas circunstâncias. Podem ser circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, afirmação, negação e vários outros, né? E elas caracterizam o processo verbal. O advérbio também pode funcionar como elemento que articula as partes de um texto, promovendo a coesão textual entre elas. Então, ali, os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função sintática de adjuntos adverbiais na oração e são classificados de acordo com o sentido da circunstância que eles expressam. Então, ali nós vamos ver advérbios e locuções adverbiais como os adjuntos adverbiais, tá? Dentro de uma oração, promovendo essa coesão textual entre elas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial de tempo. Nós temos alguns exemplos aqui de palavras: ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, antes, depois, logo, né? Antigamente,
Agora, já sempre, alguns exemplos de locuções, de vez em quando, de tempos, em breve, hoje em dia. Então, todos aqui, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, nós vamos estudar como adjunto adverbial, ok? Os que indicam lugar, né? Algumas circunstâncias que expressam lugar, acima, abaixo, adiante, afora, ali, aí, lá, aqui, cá, né? São vários exemplos. E em cima, à direita, à esquerda. Então, são palavras e expressões que indicam lugar. De modo, nós temos alguns exemplos aqui: bem, mal, assim, depressa, devagar, às claras, às escondidas, às cegas, à toa, aos poucos, né? E a maior parte dos advérbios que terminam em mente, não quer dizer que são todos, tá? Como calmamente, tristemente, pacientemente, tá? Observem que aqui de tempo nós temos imediatamente, primeiramente, então não são todos os advérbios que terminam em mente que serão de modo, tá? Algum. Nós podemos dizer que a maior parte eles podem indicar, os que terminam em mente podem indicar modo. Os de afirmação, ali nós temos sim, realmente, efetivamente. Os de negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum. De certeza, certamente, por certo, decididamente. De dúvida, nós temos ali possivelmente, provavelmente, talvez, quem sabe. De intensidade, muito pouco, demais, bastante, extremamente, intensamente. Então, são alguns exemplos que nós temos ali de adjuntos adverbiais, né? Palavras e expressões que indicam algumas dessas circunstâncias aqui: tempo, lugar, modo, afirmação, negação, certeza, dúvida, intensidade, ok? E agora vamos aqui nessa nota. Perceba que o advérbio é uma classificação morfológica, porque depois designa uma das classes gramaticais. Agora, o adjunto adverbial é uma classificação sintática, ou seja, compreende o uso do termo da oração, na oração e relacionada a outros termos que a constituem. Então, o advérbio e a locução adverbial, principalmente o advérbio, nós estudamos ele como uma classe gramatical. Agora, o adjunto adverbial, nós não vamos dizer como uma classe gramatical, tá? Mas uma classificação sintática. O que seria isso? Dentro da oração, você vai observar qual é a expressão, qual é a circunstância que essa expressão ela indica, ok? Agora vamos ver ali na próxima página. Nessa outra página aqui, nós temos, além dessas circunstâncias, né, as locuções adverbiais, elas podem exprimir outras ideias. Aqui temos alguns exemplos, né? Muitos animais morrem por atropelamento por causa da má sinalização. Então, esses termos aqui, ó, por atropelamento ou por causa da má sinalização, eles são adjuntos adverbiais de causa. Qual é a causa que eles morrem? Não é? Então, aqui nesses dois termos, eles estão indicando causa. Então, vamos ver esse outro aqui. Várias cidades não se estruturam para o grande número de carros ou para a circulação de pedestres. Aqui nós temos esses termos grifados, estão indicando a finalidade, ok? Várias cidades não se estruturam para o grande número de carros. Então, qual é a finalidade quando eu digo aqui que essas várias cidades não se estruturam? Para quê? Para que a circulação de carros ou a circulação de pedestres elas sejam cada dia melhores. Agora aqui vamos ver de um assunto, um adjunto adverbial de assunto. Aquele artigo
aquele artigo fala sobre mobilidade urbana. Então, esse termo sobre mobilidade urbana está indicando o assunto sobre o que está expressando esse artigo aqui, ok? Então, além das classes gramaticais que nós estudamos ali, tem tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, nós podemos dizer também que esses adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, eles indicam uma causa, uma finalidade, assunto, várias outras coisas. Nós vamos conseguir identificar sempre dentro do contexto, tá? Nós vamos conseguir identificar os adjuntos adverbiais dentro do contexto para saber se ele vai indicar tempo, se ele vai indicar uma finalidade, se ele vai indicar um assunto, se ele vai indicar uma companhia, certo? Se ele vai indicar um instrumento, qualquer outra finalidade ou qualquer outra circunstância que ele possa estar indicando, nós vamos conseguir identificá-los através do contexto, ok? Mas assim, lembrando vocês, com certeza, eu sei que vocês lembram dos advérbios e das locuções adverbiais, não é? A única diferença de advérbio para locução adverbial é que o advérbio ele é uma palavra apenas e a locução adverbial aí já é um conjunto de palavras, ok? Agora aqui, mais importante do que memorizar, né, essa classificação dos advérbios aqui e dos adjuntos adverbiais é você compreender o sentido que elas estão expressando dentro da oração. Então, e saber utilizá-los adequadamente na produção de textos para esclarecer as circunstâncias envolvidas nos processos mencionados. Então, ao invés de você ficar ali, poxa, eu preciso memorizar, né, quais palavras ou quais expressões que indicam tempo, modo, lugar, né, finalidade, causa. Eu preciso entender o contexto para poder, na hora de você estar produzindo um texto ou na hora que você estiver lendo um texto, você saber qual é essa circunstância que esse adjunto adverbial ele esteja expressando ali dentro dessa oração, dentro desse contexto, tá? Então, não fiquem preocupados de quererem... eu preciso, né? Vocês utilizam muito o termo decorar. Eu preciso decorar, eu digo mais memorizar, tá? Porque quando você memoriza é difícil para você esquecer. Então, ali, o que eu quero é que vocês leiam com bastante atenção uma oração ou o texto para você saber o que é que aquela expressão ou aquela palavra ela está indicando em relação aos outros termos da oração, tá? Então, ali, o advérbio, a locução adverbial, elas vão modificar o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Agora, nós vamos ver aqui o aposto. Bem fácil para vocês identificarem o que é o aposto dentro de uma oração. É o termo utilizado para explicar, esclarecer, desenvolver ou resumir outro termo da oração de maneira geral. Outro termo da oração. Então, de uma maneira geral, ele é separado por uma pausa, que na escrita ela pode ser marcada por vírgula, 2 pontos ou travessão. Então, ali, a função do aposto é o quê? É esclarecer, é explicar um termo que veio antes, que foi dito antes. Então, ali ele vai explicar esse termo que foi dito antes. Agora, aqui nessa página seguinte, nós vamos ver ali o aposto, ele pode ser empregado com a finalidade de explicar ou identificar. Então, aqui, observem nessa oração. Amanhã, sexta-feira, faremos uma viagem interestadual de carro. Esse termo aqui, sexta-feira, está explicando o termo que veio antes, amanhã. Então, eu posso dizer, amanhã faremos uma viagem, certo? Mas eu quero especificar qual é o dia amanhã. Então, por isso, aqui foi utilizado sexta-feira. Observem que ele vem separado com o travessão. Então, esse termo veio separado com o travessão e ele está referindo-se a esse termo que veio antes. Esse termo aqui nós chamamos de aposto, ele está explicando o termo anterior.
ok? Observe esse outro exemplo ali. Lúcio, meu tio, trabalha como guia turístico. Eu poderia simplesmente dizer, Lúcio trabalha como guia turístico, mas eu quero explicar quem é o Lúcio. Então, eu vou colocar Lúcio, vírgula, meu tio, vírgula. Observem que sempre o aposto, ele virá separado. Ele vem separado ou por vírgula, travessão ou com 2 pontos, ok? Nesse caso aqui, ele está separado por vírgula e está explicando quem é o termo anterior. E se você observar ali, se você tira o aposto de uma oração, a oração ela continua com o mesmo significado dela, tá? A única coisa, a função dele apenas é explicar ou enumerar ou individualizar um termo que ele foi dito antes, tá? Então aqui, nessa primeira oração, se eu tirar o aposto, a oração continua normal. Amanhã faremos uma viagem interestadual. Se eu tirar o aposto dessa oração, fica Lúcio trabalha como guia turístico, a não ser que eu queira explicar esse termo anterior, que foi dito antes. Aí nós utilizamos o aposto. Nós também podemos utilizar o aposto para enumerar ou recapitular. Então, aqui no primeiro caso, ele pode vir precedido das expressões a saber, por exemplo, isto é. Já nesse segundo, recapitular, pode ser representado por pronomes como tudo, nada, algo, ninguém, alguém ou quem. Observe aqui o exemplo. Existem 5 regiões no Brasil. 2 pontos, olha aqui, vai enumerar essas regiões, essas 5 regiões que foi citada aqui antes. Para que eu possa utilizar o aposto, eu preciso usar essas pontuações, tá? Então, ali, ou será a vírgula, 2 pontos, ou travessão. Então, aqui, existem 5 regiões no Brasil. Quais? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, aqui nós temos um aposto enumerativo das 5 regiões, certo? Aqui foi utilizado um aposto enumerativo, ou seja, números, tá? Estou indicando quantas regiões existem aqui no Brasil. Vamos ver esse outro exemplo. As cidades, as ruas, as casas, tudo estava deserto. Observem aqui, a vírgula depois. Eu poderia retirar esse aposto e dizer as cidades, as ruas, as casas, estava deserto. Mas eu quero explicar ali o que? Tudo estava deserto, ok? Então aqui eu tenho um aposto recapitulando. Esse termo tudo está referindo-se cidades, ruas e casas. Então, para não repetir novamente ali, foi usado esse pronome ali, tudo, ok? Então, ali ele está recapitulando, ele está referindo-se ao termo anterior, sem haver a necessidade de você reescrever novamente as palavras que você citou. Agora, olhem esse outro exemplo. Você, sua esposa, seu filho. Quem dirigirá durante a viagem? Quem dirigirá durante a viagem? Olhem aqui. Você, sua esposa, seu filho. Quem? Certo? Esse pronome aqui, quem, né, um pronome interrogativo, ele está referindo-se a você, a esposa e a filho. Ele está recapitulando quem são, a quem ele está se referindo, né? Que no caso aqui dessa oração, você, sua esposa e seu filho, correto? Então aqui nós temos um aposto recapitulativo, nós podemos dizer, um aposto recapitulativo. Ou seja, é só você observar dentro de uma oração, lembrar quais são os termos que podem enumerar e que podem recapitular. Às vezes, ele não vai aparecer com essas expressões, a saber, por exemplo, isto é, certo? Igual aqui nesse primeiro exemplo. Ele não tem. Existem 5 regiões no Brasil. Apenas os 2 pontos aqui está mostrando, tá?
quais são essas regiões que ele está citando ali. Agora, aqui nesse outro exemplo, ele pode individualizar, ou seja, especificar. Nesse tipo de aposto, não se usa vírgula. E ele pode ou não vir preposicionado. O que é isso? Com preposição, acompanhado de uma preposição. Em sua maioria, são substantivos próprios, referindo-se a um substantivo comum. Olhem aqui, esse exemplo. O filme Carros. Eu estou me referindo ao filmes, apenas o filme Carros. Está explicando qual é o filme ali, correto? Então, ele não veio com vírgula, nem travessão e nem os dois pontos. Mas se eu tirar aqui, o filme estreou no Brasil há mais de 10 anos, ok? Normal. Mas aqui, quando eu cito o filme, eu estou individualizando, especificando qual filme é aquele a qual eu estou me referindo, certo? Olhem outro exemplo aqui. A cidade de Florianópolis é um dos mais famosos destinos turísticos do país. A cidade de Florianópolis, aqui já veio acompanhado de preposição, tá? Então, ela pode vir acompanhada de preposição ou não. Nesse caso aqui, ele veio acompanhado. Está especificando qual cidade que é. Eu poderia dizer a cidade de Florianópolis, a cidade de Campo Grande, a cidade de São Paulo, tá? É um dos mais famosos destinos turísticos do país. Esse termo aqui exerce a função de aposto, por quê? Porque está individualizando qual é a cidade. E nesse primeiro exemplo, está individualizando qual é o filme. Então, quando vier nesse significado individualizar ou especificar, aí nós temos também um aposto. Então, lembrando ali, o aposto ele pode vir como para explicar ou identificar, aqui no caso, nesses primeiros exemplos, aqui ele está explicando o termo anterior, aqui ele está enumerando ou recapitulando, ou seja, referindo-se ao termo anterior, usando um pronome indefinido, ou ele pode vir para individualizar ou especificar um termo que veio antes, tá? Muito fácil, bastante fácil para vocês identificar, para vocês entenderem o que é o aposto dentro de uma oração, tá? Continuando ali, gente, agora nós vamos ver o vocativo. O vocativo também, toda vez que nós estudamos adjunta adnominal, adjunta adverbial, nós estudamos depois o aposto e o vocativo, né? São os termos de uma oração. Então, aqui no finalzinho ali da página 36, você vai ver que o vocativo é o termo utilizado para chamar ou interpelar a pessoa a quem o locutor se dirige, ou seja, seu interlocutor. Então, na escrita, esse vocativo, ele deve aparecer isolado por vírgulas ou seguido de dois pontos ou um ponto de exclamação. Pode ainda vir precedido da interjeição de chamamento ó. Sintaticamente, não mantém nenhuma relação com os termos da oração que o compõem, né? Que compõem esses termos da oração. Então, ali, o que é o vocativo? Quando eu digo assim, vamos ver aqui o exemplo primeiro. A vírgula e o vocativo, ele deve ser isolado dos outros termos frasais por meio da vírgula. Adelaide, faça silêncio. Vocês podem observar que quando nós estamos numa sala de aula, às vezes a sala está um pouquinho agitada, a gente fala assim, alunos, façam silêncio, não é? Então, nós usamos um vocativo, ou seja, para chamar por alguém, interpelar por alguém, ou pedir alguma coisa para alguém. Isso é o vocativo, tá? E aqui temos um outro exemplo. Deixe de ser ambiciosa, Juliana. A riqueza vem a quem trabalha. Aqui nós temos com quem ela está falando? Com a Juliana. Agora, esse outro exemplo aqui. Pega a bola, Rex. Né? Estou pedindo para alguém. Aqui no caso pode ser um cachorrinho. Então, se você observar ali, o que seria o vocativo? Quando você vai chamar, vai interpelar ou pedir alguma coisa a alguém,
certo? Quando você fala assim, uma frase que eu acredito que seja bastante comum hoje dentro de casa: mãe, estou com fome, não é? Mãe, o que tem para comer? Então ali você usa o termo, você está chamando por quem? Mãe. Então esse é o vocativo. Quando fala ali que ele não tem, ele não se relaciona a nenhum outro termo da oração. E quando você pode, né, nesse momento que nós estamos vivendo agora, de quarentena, você fala assim, meu Deus, quando vai acabar isso? Não é? Meu Deus, esse termo, né, está interpelando alguém, ou seja, no caso, um ser superior. Então, esse é o vocativo. A diferença do vocativo é que ele pode vir tanto no início da oração, ele pode vir no meio da oração, ou ele pode vir no final de uma oração, tá? Se ele vem no início da oração, vírgula depois dele. Se ele vem no meio da oração, ele vai vir entre vírgulas. Se ele vem no final de uma oração, ele vai vir uma vírgula antes e depois o vocativo, correto? Então, a função do vocativo é quando você vai chamar ou interpelar alguém, alguma coisa, certo? Bastante fácil. Então, só lembrando ali que nós vimos, né, aqui no recapitulando, o adjunto adverbial, né, que você vai observar dentro da oração, essas circunstâncias, exercida pelo advérbio, locução adverbial, né? Caracteriza o processo verbal e indicam circunstâncias, né? Essas circunstâncias que vocês vão lembrar depois. Tempo, modo, lugar, né? E algumas outras que vocês ainda não viram, finalidade, companhia, certo? O aposto explica, esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Igual aqui, olha, outro exemplo de aposto. Lucas nasceu em Recife, mas eu quero explicar o que é Recife, capital do estado do Pernambuco, certo? Estou explicando aqui. Li 2 livros de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Alice através dos Espelhos. Eu poderia dizer apenas que eu li 2 livros de Lewis, ok? Mas eu quero especificar, quero dizer qual é esse livro que eu li, esses 2 livros que eu li. Aqui temos outro exemplo. Cinto de segurança, faróis, pneus, tudo, né? Foi checado antes da viagem. Olha, observem aqui, tá? Esse termo aqui está recapitulando aquilo que foi dito antes. A professora Mônica, pode ser a professora Mônica, a professora Sueli, a professora Maria, certo? Ela está individualizando quem é essa professora. Então, esses termos são apostos. E o vocativo, olha ali. Dilson, por que você acha que as pessoas desobedecem às regras de trânsito? Chamando por quem? Pelo Dilson. Amiga, que saudade de você. Olha aqui, outro vocativo. Esse aqui veio com o ponto de exclamação. E agora esse outro, a revisão para a prova foi muito esclarecedora, professor. Certo? Então, você falando com ele, você citou o vocativo aqui com quem você está falando. Certo, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender, eu acredito que sim, porque o conteúdo é bastante fácil. E nós temos ainda um tempo aqui para vocês perguntarem alguma coisa. Deixa eu só observar, voltar aqui a tela. Eu não respondi, durante a minha explicação, eu não leio o que vocês estão perguntando, tá? No bate-papo ali. Deixa eu só ver. Se não está, tem gente falando que não está saindo o áudio, eu não posso dizer, acredito que os demais estejam me ouvindo, né? Se não, estão me ouvindo, né? Então, eu acredito que não é um problema comigo aqui. E as páginas que nós estamos explicando, eu expliquei ali a página 33, página 34, 35, 36 e 37. Da página 33 até a página 37 foi a explicação, correto?
e depois nós vamos estar fazendo as atividades. E agora eu vou deixar um momento, talvez alguém não tenha conseguido me entender, mas eu acredito que sim, porque o conteúdo é bastante fácil, não é, gente? Eu sei, eu acredito que vocês tenham me entendido, mas eu vou deixar esse momento para, se vocês queiram perguntar alguma coisa, e vocês podem estar perguntando, tá? Só um minutinho.